Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Caso Alfamed, Lei Lucas. Confira que foi destaque na 4ª sessão ordinária do ano. De quantas pessoas, não só crianças, engasgam com um pedaço de salsicha, com uma bala ou com um pedaço de carne no dia a dia. E eu me propus a promover a Lei Lucas, já dei entrada nessa casa, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Com sessão solene, Câmara celebra os 56 anos de emancipação da cidade. Foi um trabalho bastante honroso e que hoje nós podemos dizer, com as palavras que vimos aqui, já falaram, o 2º PIB do Estado, o 8º do país. Isso para nós é uma honra muito grande dizer que participamos disso lá no começo. Necrim em Osasco. Entenda sua importância na entrevista exclusiva com Alexa. Nada mais é de que uma forma de nós montar, na própria delegacia, ter julgamento de crimes de menor potencial, que é o crime, às vezes, de desavença, o crime de batida de trânsito, até de violência doméstica. E as inscrições para a Escolinha Municipal de Basquete. É agora no Câmara Notícias. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal realizou a 4ª sessão ordinária do ano. Após a leitura de indicações e de 4 projetos para concessão de cartões de prata, a vereadora Lúcia da Saúde veio à tribuna para discutir sua moção de inconformismo no caso da morte de um bebê que nasceu e foi dado como morto no Hospital Alfamed, em Carapicuíba. Um tema que foi discutido também pelos vereadores Jair Assaf, Dr. Bonin, e o presidente da casa, Dr. Lindoso. Como foi, doutora Régia? Por particular, o caso já foi esquecido. A criança ela foi dada como morta, veio para Osasco. Chegando aqui em Osasco, doutor Bonin, quando essa criança foi tirada da urna, o motorista, que inclusive é do ML de Osasco, viu que a criança estava viva. Daí eu pergunto para o doutor Renato Bonin, para quem está aqui presente, como que uma criança foi dada morta, deve ter levado meia hora para chegar aqui em Osasco, quantos minutos mais para tirar essa criança da urna, e quando tirou essa criança da urna, essa criança estava viva. Que preço tem as nossas vidas? Eu gostaria de entender o valor de uma vida. Que responsabilidade tem esse médico dessa clínica Alfamed, em Carapicuíba, que deve ser particular. O Alfamed de Carapicuíba deve ser particular. E eu gostaria de perguntar o porquê foi esquecido. Por que ninguém se posicionou em Carapicuíba? Será que antes de colocar uma criança na urna, será que não é feito mais nada? Sinais vitais? Como pode? Fica uma pergunta, fica uma interrogação. Além disso, todo mundo sabe, quem paga um convênio, até mesmo as pessoas de idade, para uma pessoa ter um parto num convênio, gente, não é barato, não. Não é barato, e nós esquecemos essa parte, doutor Renato Bonin, de fiscalizar a parte que é o particular. O que nós precisamos fazer é o que Vossa Excelência está fazendo na nossa tribuna. Eu cumprimento. Chamar a atenção do poder público, chamar a atenção dos laboratórios ou das clínicas autorizadas pela administração municipal, para ficar de olho, porque nem sempre é aquilo que se apresenta nos fundos, nos corredores, muitas vezes chama atenção negativamente. Então, ao alerta que Vossa Excelência está fazendo, é o que nós precisamos, alertar o poder público para fiscalizar e acompanhar o que se passa na cidade. A gente analisando como médico, presidente, causa muita estranheza. É um caso realmente que, no mínimo, caracteriza uma negligência médica, porque a gente sabe que toda criança, quando nasce, pelo menos num ambiente hospitalar, essa criança, de imediato, no primeiro minuto de vida, ela já é avaliada pelo pediatra. Acho que todo mundo que, se for observar os dados de nascimento de uma criança, quem tem criança pequena aqui sabe disso, existe um dado
nessa avaliação que se chama APGAR, que é uma nota dada exatamente em cima das condições vitais da criança. Batimentos cardíacos, frequência respiratória, parte motora, neurológica. Então, assim, ou essa criança não foi avaliada realmente por uma equipe médica, por um médico, né? Ou se foi, não dá para entender o que aconteceu, porque eu acho que você vê, através de uma ausculta cardíaca, se essa criança está tendo batimento cardíaco e movimentos respiratórios, até um leigo consegue observar isso, tanto que o motorista da viatura que estava conduzindo a criança que percebeu que essa criança estava viva. E acabou falecendo, acho que dias depois. 6 dias depois, doutor Renato, 6 dias depois. Com certeza a agressão a que ela foi submetida durante esse período acabou levando ao óbito em função disso. Exato. Um alerta também, a gente percebe que a proliferação de escolas de formação de médicos no Brasil é muito grande e a qualidade vem diminuindo, isso é uma coisa sabida, dentro dos conselhos regionais de medicina, da Associação Médica Brasileira. Então, acho que as nossas autoridades têm que olhar um pouco mais nesse aspecto aí. É verdadeiramente um absurdo esse tipo de coisa ainda acontecer nos tempos atuais. É inadmissível. Tem que ser cobrado civil e criminalmente esse tipo de caso. Vamos ficar em cima, tá? Pode contar com o nosso apoio. Outra moção apresentada foi a do vereador Daniel Matias, de aplauso às polícias militar e rodoviária pelo bom desempenho durante o Carnaval, como a redução de acidentes e ocorrências criminais. Moção esta que foi discutida pelos vereadores De Paula, Pelé da Cândida e Cláudio da Locadora. Daniel Matias também apresentou uma moção de pesar pela morte no último dia 21 de Billy Graham, maior pregador evangelista do mundo e que foi conselheiro espiritual de vários presidentes nos Estados Unidos. Na fase de oradores inscritos, o vereador Toniolo abordou diversos temas, entre eles as obras na região do Novo Osasco, anunciadas dentro da programação de 56 anos da cidade, e a formatura de 15 médicos residentes que aconteceu no último dia 22 no Hospital Antônio Giglio. Estou apresentando aqui um voto de congratulações aos novos médicos residentes que se formaram hoje, cerca de 15 médicos, né, que se formaram e formaram residência aqui na cidade de Osasco. E na maioria desses médicos vão ficar na cidade de Osasco, quer dizer, já contribui, porque ele além de ser aluno, ele é médico e está fazendo um aprendizado. Agradecer aqui ao prefeito porque dentro dessa festividade dos 56 anos da cidade de Osasco, essa jovem cidade de Osasco, né, que apenas 56 anos, tem muitas obras sendo iniciadas, teve aí um calendário de obras e dentre elas, ali na região do Novo Osasco, nós iniciamos ali a obra do Ecoponto, a construção ali da creche ali do Jardim Belmonte, onde será construída o Jardim Belmonte, vai ser feito agora através de uma emenda nossa aqui da Câmara Municipal, a reforma da UBS Maria Girardi Cury, ali no Novo Osasco. E no dia 17 e 18 de março agora também será entregue a creche Davi Byzantine, que é José Davi, né, que vai ser ali na Miguel Maurício Munhoz. Então são muitas obras que estão se iniciando ali, fora as obras de recapeamento de cerca de 15 ruas ali da região. A capacitação em primeiros socorros para atender principalmente o público infantil foi tema do discurso do vereador Ralph Silva. O parlamentar falou sobre um projeto que ele propôs durante o recesso, a Lei Lucas, e mencionou uma audiência que deve acontecer em março para tratar do tema. Eu recebi no meu gabinete na segunda semana de janeiro a Alessandra. A Alessandra é uma jovem, a mãe do Lucas, da cidade de Campinas. E eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Lucas e o porquê que a gente deu entrada na Lei Lucas aqui na nossa cidade. O Lucas era um jovem de 10 anos de idade, que estudava em um colégio particular na cidade de Campinas e que foi participar de uma excursão promovida pela escola. E durante a alimentação nessa excursão, o Lucas veio a se engasgar com um pedaço de salsicha e não recebeu pronto atendimento, segundo os relatos aí da imprensa
que noticiou o fato na época, o vereador Daniel, além dele não ter recebido pronto atendimento, ainda demorou-se o acionamento do SAMU para socorrer o jovem Lucas na data do fato, em setembro do ano passado. E eu fui marcado no comentário pela Cristiane Ferraro no Facebook, na página do projeto Vai Lucas, Lei Lucas. E aí eu fui verificar e convidei a Alessandra para vir aqui. Ela esteve aqui no meu gabinete e contando a história, e me contou também a respeito, vereadora Lúcia da Saúde, de quantas pessoas, não só crianças, engasgam com um pedaço de salsicha, com uma bala ou com um pedaço de carne no dia a dia. E eu me propus a promover a Lei Lucas, já dei entrada nessa casa, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, como também se encontra o pedido, que já acabei de conversar com o nobre vereador Tinha, aproveito para solicitar para a vereadora Régia, o vereador Ricardo também e o vereador Alex, para a gente fazer a nossa audiência pública a respeito da Lei Lucas, que é a Lei do Primeiros Socorros, aqui nessa casa no dia 12 de março. E eu promovi essa lei, e a lei trata realmente disso, da gente capacitar os nossos profissionais de educação, e depois eu quero também ampliar para os bufês infantis, né, que são locais que tem muitas crianças, tem a salsicha, os hotéis e outros locais que existem grande concentração de pessoas, para a gente treinar os nossos profissionais para saberem agir numa situação dessa. E fechando a sessão, o vereador Jair Assaf discursou sobre a emancipação da cidade e destacou a necessidade de se valorizar o papel do Legislativo no processo de autonomia do município. Nós temos 56 anos de autonomia, 56 anos de progresso, de desenvolvimento, mas uma coisa eu tenho notado, senhor presidente, nas manifestações de carinho pelo aniversário da cidade, estão se esquecendo da Câmara Municipal. Quem conhece a história sabe que o prefeito Irã Sanazar, o nosso primeiro prefeito, ao tomar posse no dia 19 de fevereiro de 62, ele não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa, não tinha um funcionário, ele também não tinha recursos. Ele não tinha autorização para gastar R$1. Gastar de onde? Como Osasco podia gastar no outro dia para dar continuidade naquilo que a Prefeitura de São Paulo retirou de nós? Esta casa aqui, senhor presidente, foi chamada a falar nos primeiros dias da cidade, nos primeiros dias de município. Como seria? Quem seria gasto? Onde seria gasto? Como seria gasto? O que o prefeito tinha na mão? A democracia não é uma independência só de uma ou da Câmara ou da Prefeitura. A democracia é parte do Legislativo e do Executivo. E às vezes eu ouço falar muito da autonomia, do desenvolvimento dos prefeitos, mas nós esquecemos, por exemplo, do Orlando Calazans, primeiro presidente da Câmara Municipal de Osasco. Sinceramente falando, olha a importância que teve, primeiro presidente, um homem que sofreu perseguição da Revolução, um homem que era operário da Cobrasma, chegou aqui por ser líder dos operários. É importante a gente contar um pouco da história da democracia. Por que a cidade chegou onde chegou? Por causa dos independentes, daqueles que lutaram pela nossa independência, daqueles que lutaram pela nossa autonomia, aqueles que cobram a permanência nossa na luta em defesa da cidade. Mas nós não podemos esquecer, né, vereador Cláudio, da importância do Legislativo no processo democrático. E ele está presente há 56 anos que a Câmara existe. E veja depois do intervalo no Câmara Notícias, a sessão solene que homenageou os 56 anos de emancipação de Osasco. Se a gente, apesar das diferenças, dos pensamentos ideológicos mais diversos, se o nosso povo se unir
Se nós dermos as mãos, nós vamos fazer de Osasco uma cidade cada dia melhor. Não saia daí, a gente volta já. Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Obrigado pela sua atuação. Parabéns, Miguel. Parabéns! O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. No último dia 21, a Câmara Municipal realizou a tradicional sessão solene em comemoração aos 56 anos de emancipação político-administrativa de Osasco. O evento foi conduzido pelo presidente da Casa, Dr. Lindoso, secretariado pelo vereador Toniolo e contou com a presença de vereadores e de diversas autoridades, entre elas o prefeito Rogério Lins e o presidente da Ordem dos Emancipadores, José Geraldo Setter. E o primeiro a discursar na tribuna, entre os vereadores presentes, foi Rogério Santos. Eu sou filho dessa cidade. Eu nasci na zona norte de Osasco, no Munhoz, Jardim Munhoz Júnior, filho de pais que vieram do Nordeste, do Ceará, mas que por mais de 40 anos, toda a minha família foi nesta cidade de Osasco que nós, na verdade, crescemos e conquistamos a nossa realidade, os nossos valores, os nossos princípios foram todos construídos e adquiridos dentro dessa cidade. Eu tenho por essa cidade um grande amor. Sou filho dessa cidade e agora, tendo a possibilidade, seu Setter, de estar nesta casa também, colaborando com essa cidade, eu quero honrar o esforço que foi, eu tenho conhecido cada dia mais a história da cidade, e eu tenho tido uma alegria de conhecer como foi a luta, como que foi a batalha que os senhores, todos emancipadores, tiveram para que hoje nós tivéssemos essa cidade pujante, o segundo PIB do estado de São Paulo, o 8º do país. Todos certamente colaboraram, mas se não fosse o trabalho dos senhores lá atrás, certamente não teríamos absolutamente nada hoje. A luta do seu Setter aqui, de todos os emancipadores aqui da cidade,
valeu a pena, porque hoje um afrodescendente está aqui também representando a cidade de Osasco, sendo vereador e trabalhando por essa cidade. Temos uma direção, e a direção é o desenvolvimento. Então, parabéns, Osasco, e vamos junto, porque a vitória é do povo da gente. A gente acompanhou toda a evolução que essa cidade teve, de 62 para cá. Não consegui, lógico, acompanhar a luta que teve anterior. Mas a cada momento que eu participo de um evento dos emancipadores, eu aprendo um pouquinho mais. Que essa luta não vem de 62, a luta vem lá de trás. Começou bem antes. Perdeu uma vez, perdeu duas vezes, 47. A gente fala 62 como referência, né? Mas esse bairro de Osasco, o bairro Osasco, já vinha sofrendo desde, olha, em 47 já estavam revoltados. Então, você imagina, desde a sua fundação, a dificuldade que Osasco passou. Os emancipadores, daqui uns dias, não estão mais aqui para contar a história, mas não podemos perder essa história. Isso aqui tem que se perpetuar, né, para a eternidade. Isso tem que ser perpetuado, essa história. Porque, é o que eu disse, eu cheguei em 62, acompanhei a evolução da cidade e fico feliz em saber que eu, Delby Teruel, esses vereadores que por aqui passaram, esses prefeitos que por aqui passaram, deram um pouquinho do seu suor para ajudar, fazer com que essa luta valesse a pena. Representando aqueles que lutaram pela autonomia do município, o presidente da Ordem dos Emancipadores, José Geraldo Setter, também fez o uso da palavra na solenidade e lembrou a luta pela emancipação. Foi um trabalho bastante honroso e que hoje nós podemos dizer, com as palavras que vimos aqui, já falaram, o segundo PIB do Estado, o 8º do país. Isso, para nós, é uma honra muito grande dizer que participamos disso lá no começo, né? Então, as nossas palavras seriam essas, dizer que o que muito a gente usava, muito a gente fazia, era a união do povo. Nós éramos amigos. Quando, na marcação da eleição para o dia 6 de janeiro de 1958, quando marcaram a eleição para a primeira eleição do primeiro prefeito, na véspera foi anulada. Houve a maior decepção que houve, que movimentou o mais fragoroso movimento dos emancipadores. Resolveram aí em batalha dupla, enquanto um grupo reunia a caravana para ir até São Paulo, lotando o Vale do Anhangabaú, foram dirigidos pela polícia, dirigiram-se ao Diários Associados na Rua 7 de Abril, onde foram celebrados ali vários comícios, várias palavras, todas elas resplandeceram bastante no jornal, na imprensa, que resultou pouco. E também foi feito um outro grupo que se organizou, que queria, porque o jornal, no dia 6, anunciou que estava cancelado mais uma vez a eleição. E então organizou-se uma outra caravana que ia para o Museu do Ipiranga buscar o fogo simbólico da pátria, para acender uma pira colocada no Lago de Osasco, cujo fogo deveria permanecer aceso até o dia da posse dos eleitos. E com essa resplandecência de notícias, o TRE marcou uma nova eleição para o dia 4 de fevereiro de 62, cuja eleição foi realizada, e no dia 7 de fevereiro foram diplomados os eleitos, e, por isso, dia 19 de fevereiro comemora-se a nossa emancipação. Finalizando os discursos na tribuna, o prefeito Rogério Lins também deixou sua mensagem e, entre tantas considerações, agradeceu a parceria com o Legislativo. Quero cumprimentar o seu Setter. Seu Setter é uma alegria para a gente, ainda mais vendo toda a energia que o senhor tem, toda a vitalidade, toda a história em prol dos emancipadores. O senhor participando de todos os eventos, atividades, né, faz muito jovem aí ficar
com aquela dor de cotovelo saudável do senhor, viu? Pela sua vitalidade, pela sua luta, pela sua simpatia e principalmente pelo seu amor pela nossa cidade. Então, no nome do seu Setter, eu queria uma salva de palmas a todos os emancipadores, os fisicamente aqui conosco e aqueles que estão no nosso coração, né, seu Setter? Muitas pessoas contribuíram para que Osasco se tornasse essa grande cidade. E agradecer os vereadores da Câmara Municipal, né, que são pessoas que, onde eu tenho caminhado no nosso município, eu tenho sempre enaltecido o trabalho incansável dos vereadores aqui da Câmara Municipal. Seja na aprovação de projetos de lei que são importantes para a cidade, seja na elaboração de projetos de lei também, que saem aqui do Poder Legislativo, e também na constante fiscalização e reivindicação por melhorias. Eu tenho caminhado bastante com os vereadores e a gente vai ter um ano de muitas entregas e muitas conquistas para a nossa população. Então, eu quero agradecer o vereador Toniolo, caminhei bastante com ele no Novo Osasco nos últimos dias, nova creche, recapeamentos asfálticos, intervenções no trânsito, na segurança, na saúde pública. O Pelé da Cândida, né, o grande Pelé que está aqui com a gente também, que tem a região da Vila Airosa, os vereadores são da cidade como um todo, né, mas em especial nos redutos, a gente tem caminhado muito com os vereadores, aquela região que também vai passar por uma série de intervenções, o Rogério Santos, né, que é um grande líder aqui na Câmara Municipal também da região do Munhoz, e o Claudinho da Locadora, que está bronzeado, porque no feriado ficou acompanhando comigo recapeamentos asfálticos ali na região do Baronesa, do Bonança, e lutando por uma cidade melhor. Então, permitam-me, gente, eu não sou mestre de cerimônias, mas eu queria uma salva de palmas para os vereadores aqui da nossa cidade. Muito obrigado. As equipes dos vereadores, né? Porque a gente sempre, às vezes, enaltece uma figura, mas por trás dos representantes tem gente que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, dorme tarde de final de semana, e são as assessorias, as equipes que nos ajudam a fazer uma cidade melhor. Então, eu quero agradecer também as equipes dos colaboradores, porque se a gente está falando de história, se a gente está falando de Osasco, tem muita gente que todo dia dá sua contribuição. A discussão nossa diária é o Osasco que temos e a Osasco que queremos. Então, por isso que a gente tem que, nesse momento de aniversário, de entregas, de celebração, eu estava lendo aqui o hino da nossa cidade e eu fico muito feliz quando eu visito uma escola e as crianças hoje cantam de ponta a ponta o nosso hino, de cor e salteado. Eu fico muito feliz com isso. E o hino da nossa cidade, que também representa a história do município, tem importantes frases que retratam aquilo que a gente tem que ter como sentimento do nosso município. Porque é uma cidade muito heterogênea, que recebe muitos povos, migrantes e imigrantes, né? Muitos bairros heterogêneos. As demandas, os anseios de cada região da nossa cidade são muito diferentes. A frase que mais me chama a atenção no hino é de mãos dadas, unidos, 1000 sonhos. Né? As glórias do nosso povo em ação. O sonho que se fez a cidade, que hoje se orgulha de ser. Então, eu não tenho dúvida, gente, que se a gente, apesar das diferenças, dos pensamentos ideológicos mais diversos, se o nosso povo se unir, se nós dermos as mãos, nós vamos fazer de Osasco uma cidade cada dia melhor. E a solenidade foi encerrada com uma breve palavra do presidente da casa, doutor Lindoso. Então, vim parar em Osasco, montei minha clínica, conheci algumas pessoas. Uma das primeiras que eu conheci foi o Gelson, que inclusive era secretário de saúde, e eu vim como médico todo empolgado, Gelson, não sei se você lembra, aí em 2007, por ali. E, de repente, passam-se 10 anos, 11 anos, e eu estou aqui, prefeito, lutando, brigando por uma cidade melhor. Cidade que eu escolhi para viver, cidade que eu escolhi para trabalhar, cidade onde eu crio os meus filhos, e, se Deus assim permitir, quero ver os meus netos aqui, Preto. E a única certeza que nós temos da vida, a única certeza, Delbio, é a morte.
Então eu quero poder partir daqui, ir embora e deixar uma cidade melhor para os meus netos, que saem eu ainda ver os meus bisnetos. E veja a seguir, Osasco pode ganhar um Necrim. Entenda na entrevista exclusiva com o vereador Alex Sá. O Necrim é uma sala de conciliação, onde as partes, com a presença do delegado, entra-se num acordo e depois isso é homologado no Poder Judiciário. E as inscrições para a escolinha de basquete em Osasco. Não perca, é bem rápido. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser embaixador da marca Sou Fã de Criança, do GRAC. Primeiro porque eu sou fã do GRAC, de tudo que realizam para criança e adolescente com câncer. Depois porque, como eu sou fã de criança, o GRAC vai conseguir manter a qualidade do atendimento que realiza quando a expansão do seu hospital estiver pronta. Vejam como vai ficar bonito. E o melhor, eu fui convidado para cortar a fita de inauguração do novo anexo do hospital em 2012. Eu quero estar com cada um de vocês. Mas para isso acontecer, é preciso que você, na hora das compras, faça a opção de produtos com esta marca. Venha fazer parte do Fã Clubinho. Na segunda sessão ordinária do ano, o vereador Alex Sá apresentou uma indicação para a criação de um Necrim, uma delegacia especializada em crimes de menor potencial ofensivo. Veja agora na entrevista com o vereador. Quando nós começamos a observar, principalmente em reuniões do CONSEG, em reuniões até com a segurança pública do nosso município, nós vimos que os crimes de menor potencialidade ele tem crescido e crescido cada vez mais. E lógico, com a quantidade de crime que tem aumentado, não só no nosso município, obviamente, nós vimos que os crimes de maior potencial acabam ficando prejudicado por demorar a ter julgamento. E o Necrim, ele é nada mais de que uma forma de nós montar, na própria delegacia, ter julgamento de crimes de menor potencial, que é o crime, às vezes, de desavença, o crime de batida de trânsito, até de violência doméstica. Porque não há necessidade de nós congestionar ainda mais o poder judiciário. Isso pode ser resolvido na própria cidade. Nós temos um modelo desse Necrim em São Paulo e também aqui em Barueri. Onde, vou dar um exemplo, você tem uma batida ou qualquer acidente de veículos e muitas vezes você entra com uma ação judicial, você espera meses e meses para isso ser julgado.
E o NEICRIM é uma sala de conciliação, onde as partes, com a presença do delegado, entra-se num acordo e depois isso é homologado no Poder Judiciário e resolve-se o problema com mais tempo, desafogando ainda mais o nosso judiciário, onde crimes que tem que ser julgado com a maior urgência e não consegue fazer isso por conta de menores crimes que podem ser resolvidos em uma conciliação e acaba prejudicando muito, principalmente o judiciário e pessoas que realmente querem agilidade no julgamento. Então, a cidade de Osasco, ela cabe isso. Não só a cidade de Osasco, mas outras cidades. Nós temos um modelo em São Paulo, temos aqui em Barueri e por que não na nossa cidade? E lógico, isso não é competência do legislativo nosso e nem do nosso executivo, mas nós fizemos uma indicação para que o Estado possa estar fazendo isso através do nosso prefeito Rogério Lins. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação está com inscrições abertas para a Escolinha de Basquete. A escolinha atende a crianças de 7 a 13 anos e as aulas, que são gratuitas, acontecem no ginásio geodésico, que fica ali no Jardim das Flores. Há turmas de segunda a sexta, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Se você se interessou e quer saber como se inscrever, ligue no telefone 3607-2521. E a primeira vacina brasileira contra a dengue vai começar a ser produzida a partir de outubro. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo governador Geraldo Alckmin, que também definiu uma nova fábrica de remédios contra o câncer. A nova fábrica do Instituto Butantan também será a primeira a fazer a vacina contra a dengue. Hoje, no Brasil, metade das vacinas utilizadas no calendário nacional é produzida aqui. Será a primeira vacina do mundo com apenas uma dose contra os 4 tipos de vírus da dengue. A vacina contra a dengue já está em teste e deve ser disponibilizada a partir do ano que vem para a população. O prédio que vai produzir as doses está pronto e foi visitado pelo governador Geraldo Alckmin num dia de festa para o Butantan. Na comemoração dos 117 anos do Instituto Butantan, foi anunciado a criação de uma fábrica que irá desenvolver 6 novos produtos contra o câncer e doenças autoimunes, que serão distribuídas pelo SUS a partir de 2020. Os remédios que serão produzidos aqui são caros e estão fora do cardápio oferecido pelo SUS. A nova fábrica pode mudar esta realidade e melhorar o acesso público aos medicamentos. O anúncio bem-vindo veio numa hora em que o Estado vive a tensão causada pela febre amarela. A situação já é endêmica. Você tinha uma previsão, essa previsão era que o mosquito se movimentava numa velocidade X e nós descobrimos que essa velocidade aumentou em 3 vezes. Toda pessoa que pode ser vacinada será vacinada. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta segunda-feira, novas áreas de instabilidade voltam a crescer e se espalhar pelo estado de São Paulo, aumentando o risco de chuva forte. Em geral, essa chuva já começa pela manhã, mas na Grande São Paulo há previsão de pancadas de chuva, especialmente durante a tarde e a noite, com risco de temporais. Apesar do retorno das pancadas de chuva esta semana, o mês de fevereiro deve terminar com chuva muito abaixo da média histórica na capital paulista. Na cidade de São Paulo, a temperatura varia dos 17 aos 26 graus e em Mogi das Cruzes, mínima de 16, máxima de 25 graus. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!